Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta com o nosso estudo completo da doutrina espírita. Como todos já sabem, né, quem está acompanhando o nosso estudo, esse estudo é um estudo dividido em vários cursos, tá? Voltado para as pessoas que estão querendo aprender o espiritismo, as pessoas que estão iniciando na doutrina, e é também voltado para aqueles trabalhadores, né, para os adeptos mais antigos, que porventura queiram fazer uma reciclagem, digamos assim, sobre os estudos, não é? Quem é espírita sabe que estudar é fundamental, né, para conhecer o espiritismo, para entender a doutrina. E aqueles que estão começando têm aqui essa oportunidade de aprender o espiritismo sem precisar se deslocar, não é? Pode assistir às aulas nos dias que quiserem, nas horas que quiserem, nos horários que quiserem e no conforto, né, dos seus lares. São aulas que variam entre 10 a 30 minutos no máximo, né? Tem algumas aulas que são realmente mais extensas e que dá para você assistir pelo menos uma aula por dia. Então, com isso, você vai aprendendo e conhecendo o Espiritismo, tá? Esse curso aqui é o Estudo Básico do Espiritismo, volume 3, tá? Então, significa que já tivemos o volume 1 e o volume 2. Todas as aulas do volume 1 e 2 estão já gravadas no nosso canal, tá? Quem estiver começando agora, estiver vendo esse vídeo pela primeira vez e tiver interesse em aprender o Espiritismo, realmente o aconselhável é começar lá do volume 1, né, o EBE 1, tá certo? Desde a primeira aula e acompanhando. Algumas pessoas perguntam assim, mas a gente já está no volume 3, né? Já tem 145 aulas, essa aqui é de número 146. Então, no total, tem 145 aulas gravadas. E aí a gente já perdeu muita coisa. Não, não perdeu. Não é? Você pode ir fazer o seguinte, eu faria o seguinte, eu assistiria uma ou duas aulas lá do volume 1 e assistiria uma atual. Não tem problema, vai ficar assim, adiantar algumas coisas, né, que precisam de entendimento, mas é uma forma de você ir acompanhando e se atualizando, tá? Então, esse é o módulo 1 desse volume 3. Estamos aqui no terceiro roteiro. O roteiro significa os temas, tá? Então, o roteiro 3 do módulo 1 é o retorno à vida corporal, à infância. Então, nas últimas aulas do volume 2, nós começamos a falar sobre reencarnação. Então, reencarnação é um assunto extenso, né? Então, nós dividimos em várias aulas e adentramos, né, no volume 3 com algumas aulas sobre a reencarnação. E o assunto de hoje está ligado à reencarnação, mas com relação à questão da infância, não é? O espírito na sua fase de infância. Então, essa é a primeira parte dessa aula. Repito, aula de número 146, tá? A união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Perdão, pessoal, toda vez eu esqueço de tirar isso aqui do automático, tá? Então, eu vou deixar aqui no modo de programação, de edição, que aí ele não passa. Esse slide aí foi o slide da última aula, tá? Da aula 145. E aí eu coloquei aqui para as pessoas relembrarem do ponto que pararam, tá? Então, o espírito, quando vai reencarnar, ele é feito, digamos assim, um acordo, né, entre os pais que vão receber aquele espírito e o espírito que vai ter como pais aquele casal. Tá? Feito esse planejamento, feito esse acordo, vamos dizer assim, o espírito já vai começar a se ligar mentalmente à mãe, tá? Lógico que a mãe é o pai, mas principalmente a mãe, porque vai nascer através da mãe. Então, veja, ainda não houve nem o ato sexual ainda, não é? Para haver a concepção, mas o espírito ele já está comprometido em reencarnar naquela família, naquele casal ali, com aquele casal. É por isso que a doutrina espírita, ela diz que não se deve fazer o aborto, tá? Porque a doutrina espírita justifica o motivo pelo qual não se deve. Em qualquer fase da gestação, não se deve fazer, porque como a gente está falando aqui, o espírito, ele se liga ao casal, né, e principalmente à mãe, antes da concepção. Então, quando você faz o aborto, né, depois da concepção, depois que a mulher descobre que está grávida,
você já quebrou ali o futuro daquele espírito, né, de reencarnar, de ter uma oportunidade de crescer, de evoluir. Se coloque no lugar de um espírito desse, né? Você está lá no plano espiritual, querendo reencarnar para crescer, evoluir, já está com tudo pronto e no dia da concepção, no momento da concepção, e depois que a mãe descobre que está grávida, ela vai lá e interrompe a gravidez. Então veja que tristeza, que decepção, que sofrimento para aquele espírito. Imagine o aborto quando é feito, quando o feto já está se desenvolvendo, o espírito já está completamente ligado ali, tá certo? À mãe, ao pai, já está no processo mesmo da reencarnação. Então, aquilo é um choque, é como se você estraçalhasse o corpo daquele espírito ali na hora que você retira o feto, né? Então, além da decepção, da tristeza, aquele espírito vai ficar revoltado, né? Se ele for um espírito ainda preso às inferioridades, né? Ao ódio, à vingança, como a maioria de nós somos ainda. Ele vai ficar revoltado ali e o casal passa a arrumar, inclusive, uma obsessão seríssima. É por isso que tem muitas mães hoje em dia, né, muitas mulheres, que não conseguem engravidar, né, fazem de tudo e não conseguem engravidar, porque isso são resgates, né, de abortos que fez em reencarnações passadas e está hoje sofrendo as consequências, não é? Ou então, quando engravida, é uma gravidez muito perturbada, muito agitada, às vezes perde o filho e a mãe se desespera. Então, veja, todo o sofrimento que a gente passa aí, em linhas gerais, faz parte da colheita daquilo que a gente plantou no passado, seja nessa encarnação ou reencarnações passadas. Então, não é castigo, não é porque Deus selecionou a gente para a gente sofrer, nada disso, não é? Nós colhemos o que plantamos, tá? Então é por isso que a interrupção da gravidez em qualquer momento, mesmo antes da concepção, se bem que aí a mulher não vai estar grávida, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que o espírito ele se liga à mãe e ao pai, mas principalmente à mãe, antes da concepção. Então veja que a interrupção da gravidez ela é uma forma de crime realmente contra uma pessoa, um ser humano que está reencarnando, tá? E a gente só vai entender isso quando a gente estiver lá, no plano espiritual, e estiver se programando para reencarnar. A gente não tem ideia da dor que é uma mãe rejeitar um filho, não é? Um casal rejeitar um filho. Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com isso. A ligação é feita pelo laço fluídico, que é uma expansão do perispírito, se liga ao germen, que é o atrai por uma força invisível. Então, no momento da concepção, não é? Ou seja, que o espermatozoide fecunda o óvulo, o perispírito do reencarnante já está ligado ali, tá? Naquela primeira célula que é formada ali, não é? Com os cromossomos do pai e da mãe, o perispírito está ligado ali através desse laço. O perispírito, através de um processo magnético feito por espíritos especializados em reencarnação, tá? Ele é diminuído através de uma indução magnética, ele diminui para atingir o tamanho do feto que vai reencarnar ali, tá certo? E aí começa o processo. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do fluido vital, o perispírito se une molécula a molécula ao corpo em formação. Então, é assim que é o processo reencarnatório. O espírito passa pela infância com o objetivo de se aperfeiçoar. Durante este período, ele é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, veja, a maioria das reencarnações aqui no nosso planeta ainda atrasado, ela se dá por débitos, por compromissos, não é, entre os pais e os filhos, tá? E o reencarnante, nesse caso aí específico. Às vezes foram pessoas que se maltrataram, que se machucaram, que se ofenderam, né? Que empreenderam alguma ação, até que tiraram a vida um do outro, né? Enfim. E aí, esse espírito, nessa fase de infância, imagine um desafeto mesmo que nós tivemos no passado. E ele hoje aceitou, reencarnar como nosso filho.
tá? Depois de muito trabalho da espiritualidade, né, conseguiu convencer ele a reencarnar. Então ele reencarna. Veja, aí a gente conta com duas vantagens aí para a reconciliação. A primeira é que a gente não lembra do passado, tá? É a primeira coisa. É por isso, é um dos motivos pelos quais Deus faz com que a gente momentaneamente não se lembre das vidas passadas. Esse é um dos motivos, tá? Se a gente lembrasse que aquela pessoa ali é um desafeto, ou que ele lembrasse que nós somos um desafeto dele, seria muito mais difícil, né? É um bom senso aí, dá para a gente entender isso, tá? E a outra coisa é que o espírito, nessa fase da infância, ele está mais maleável, mais acessível. E para a gente, que vai ser os pais dele, digamos assim, é mais fácil a gente amar. Quem é que não ama um filho, não é? Desde o momento que nasce e vai acompanhando o crescimento dele e tal, a infância, a juventude e a idade da maturidade. Então, é mais fácil a gente envolver ele com amor, tá? E isso daí faz com que ele se transforme, né? Com que ele se modifique para melhor, tá? Então, esse é o objetivo da infância. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem. Então, o processo da reencarnação vai se dando no momento em que o feto, não é, a criança vai desenvolvendo, não é, depois do nascimento, e assim, normalmente, a reencarnação se completa depois dos 7 anos de idade, ou seja, depois que o menino ou a menina nasceu, com 7 anos, em linhas gerais, não é? Porque tem espíritos que vai um pouco mais, tem outros que podem ir um pouquinho menos, tá? Mas, em linhas gerais, é em torno de 7 anos. Até os 7 anos de idade, a criança está reencarnando ainda. Ela não completou a reencarnação, tá? No curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem adormecidas as ideias que lhe formam o caráter. Então, isso também facilita para que ele não recorde, não é? Da ligação dele do passado, não é? Como provável desafeto dos pais ou os pais desafeto deles, enfim, e facilita o processo da reconciliação entre aqueles espíritos. Ao aproximar-se da encarnação, o espírito entra em uma espécie de sono e, pouco a pouco, perde a consciência de si mesmo e todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Então, é assim que vai se processando o processo, não é? É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida. Então, esquecendo o que a gente fez no passado, é como se a gente estivesse começando do zero hoje. É lógico que tudo que a gente fez do passado, a gente vai relembrar no momento certo, não é? Depois que desencarnar, a gente vai revendo as situações que a gente se comprometeu no passado. Mas agora, no momento em que estamos reencarnados, não há necessidade disso. Então, é como se a gente estivesse começando do zero. Mas sobre ele irá sempre reagir o seu passado, tá vendo? Em forma de tendências. Então, por exemplo, quem quiser ter uma ideia daquilo que fez no passado, do que é só analisar suas tendências, né? Tem pessoas que têm tendências maléficas. Então, significa que isso ainda é muito forte na gente, porque são as experiências das reencarnações passadas que estão afetando a gente, não é? Que estão em evidência na gente, embora a gente não recorde os detalhes. Então, as tendências daquilo que nós somos dizem tudo sobre nós, tá? A infância começa no nascimento e compreende o período do desenvolvimento da personalidade. Isso aí está bem claro. Durante a infância, a criança não só muda com a idade, como revela características individuais, variando de pessoa para pessoa. A infância é um período de repouso para o espírito. Ainda também tem essa questão, não é? A criança, o espírito nessa fase, que ele também está na infância, acompanhando o crescimento do corpo, é como se fosse um descanso, né, para as provas, as experiências que ele teve no passado, porque isso cansa, não é? Principalmente os sofrimentos, os erros que a gente cometeu, que ficam martelando no juízo da gente. E naquele período da infância ali, o espírito está desligado dessas coisas. Então, é como se fosse um refazimento, não é? Uma reenergização, digamos assim. As diferenças individuais resultam da carga genética herdada dos pais, da educação recebida, das tendências instintivas e das ideias inatas que traz ao renascer. Então, é isso que caracteriza as diferenças que cada pessoa tem, não é? O somatório das experiências que nós tivemos no passado, a educação que a gente vai receber dos pais, não é? A orientação, tá?
E, logicamente, na parte física, né, na parte biológica, as características genéticas que nós vamos herdar no momento em que nós reencarnamos, tá? As transformações neurofisiológicas e bioquímicas do corpo seguem as leis da genética. Então, a parte física, a parte fisiológica, elas vão seguir as leis da natureza, as leis da genética, tá? Mas há uma interferência, uma influência do espírito no momento da reencarnação, tá? E a gente vai explicar isso no próximo slide. Mas o planejamento reencarnatório interfere de acordo com o planejamento prévio. Então, nós vamos herdar os caracteres genéticos dos nossos pais, tá? E aquela parte que não é essencial, por exemplo, cor dos olhos, cor da pele, cor de cabelo, se vai ser alto, magro, baixo, magro, gordo, enfim, essas características, na maioria das vezes, o espírito não vai se preocupar com isso, tá? Lógico que tem características físicas que é o espírito que vai impor, né, para aquela reencarnação. Então, uma pessoa que nasce com um defeito físico, né, uma pessoa que nasce de acordo com os padrões da sociedade, feia ou bonita, uma pessoa que nasce gorda ou magra, não é, com a pele escura ou a pele clara, enfim, o local, o ambiente onde vai nascer, o país, a região, tudo isso tem detalhes aí que são que há a interferência do planejamento reencarnatório. Mas detalhes mais, digamos assim, superficiais, isso aí não há a interferência do espírito no processo da reencarnação, tá certo? A educação ou fator cultural propicia condições ao desenvolvimento intelecto-moral e à explicitação de conquistas evolutivas anteriormente adquiridas pelo espírito. As tendências instintivas e as ideias inatas surgem sob a forma de lembranças fragmentárias das conquistas e dos fracassos que o espírito traz consigo. Então, na maioria das vezes, como eu falei, a gente não recorda do passado, embora tenham espíritos que estão reencarnados que conseguem lembrar, inclusive, de detalhes de experiências passadas. Aí, vocês podem perguntar, mas por que isso acontece? Porque isso faz parte da programação reencarnatória desses espíritos de estar atento, não é, de lembrar das experiências que ele teve, de algumas experiências, não é? E são detalhes, tá? Para que ele se lembre do compromisso que ele assumiu, do planejamento reencarnatório que ele fez antes de reencarnar. São casos raros, mas acontece, tá? A memória integral das experiências reencarnatórias encontra-se bloqueada para o espírito melhor aproveitar os benefícios objetivados pela reencarnação. É aquilo que eu falei logo no começo, não é? Quando o espírito vai reencarnar, ele não lembrar do que aconteceu com ele no passado, principalmente em relação com os pais, com a família, não é? Onde ele está reiniciando a sua jornada, isso só traz benefícios, tá? A lembrança dessas experiências traria gravíssimos inconvenientes, prejudicando sua evolução. Então, fica claro isso. O espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que já lhes tenha feito. Então, por exemplo, em linhas gerais, tá? Porque nada é fixo, não é? Quando se trata de lidar com pessoas, com seres humanos, tá? Mas em linhas gerais, normalmente a gente vai reencarnando no mesmo grupo, não é? No mesma família. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu posso hoje ter sido o meu tetravô, tá? Que é o tataravô, tá certo? Eu reencarnei, aí teve filho, e que teve filho, 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 até chegar em mim. Ou seja, eu como meu tetravô, eu posso ter desencarnado e nessa época em que estou vivendo, reencarnei, mas eu fui o meu próprio tetravô. É possível isso, tá certo? Porque normalmente a gente reencarna no mesmo meio, no mesmo agrupamento, tá? Até que a gente consiga se reconciliar com aquele grupo de espíritos ali que vem sendo nossa família, nossos amigos, né? Nossos espíritos mais próximos até o dia de hoje. Ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido ou revoltado, se fosse ele quem recebeu o mal. Então, eu estou justificando aqui por que é que as memórias
do passado ficam bloqueadas, né? Porque a lembrança disso aí ia trazer esse prejuízo. Ao nascer, o homem traz consigo o que adquiriu e tem um novo ponto de partida. É aquilo que eu falei, é como se fosse um caderno em branco, tá? Para a gente começar a escrever ele. Suas atuais tendências indicam o que lhe resta a corrigir em si mesmo, e nisso é que deve concentrar a sua atenção, porquanto o que corrigiu completamente nenhum traço mais conservará. Então, como eu disse, analisando as tendências da gente, a gente sabe exatamente que tipo de espírito nós somos, não é das coisas que nós estamos sempre a fazer e que precisamos corrigir. E aquelas tendências que a gente nem tem, ou seja, se cada um aí de vocês que estão vendo essa aula, esse vídeo, se conhece realmente, sabe, olha, tem coisa que eu sei que eu jamais faria. Por quê? Porque são tendências que a gente já corrigiu do passado, em outras encarnações. Mas aquelas que são mais fortes, que a gente sabe que sempre vai fazer, que sempre cai, são essas que a gente precisa trabalhar, tá? Então, é isso, pessoal. A gente vai encerrar aqui essa aula, né, sobre a infância e o retorno à vida corporal. Na próxima semana, nós estaremos gravando mais uma aula, tá? No início do nosso estudo, eu prometi pelo menos uma aula por semana. Teve semanas que eu gravei duas, três, estava com mais tempo. E a gente vê que agora eu passei uma ou duas semanas sem gravar aula, porque eu realmente não tive tempo. Mas a ideia é pelo menos uma aula por semana, não é? Como tem muitas aulas aí para vocês assistirem, não tem problema, tá? Qualquer dúvida, sugestão, crítica, qualquer informação que vocês quiserem, pode escrever para esse e-mail aqui, que eu prometo responder, tá certo? Deixo sempre aqui o endereço do blog que nós temos. Nós estamos sempre publicando matérias interessantes sobre ciência, sobre espiritismo, principalmente, tá? E sobre mediunidade, e uma série de coisas, e que vocês podem acompanhar lá se desejarem, tá? Então a gente encerra por aqui, agradecemos a atenção de todos, não é? E sugerimos, não é, que estudem. Quem quer ser espírita, quem quer conhecer o espiritismo, só vai saber realmente o que é o espiritismo se estudar, tá certo? Então, muita paz para todos e Jesus nos conceda um excelente dia.